Seja toda a gente bem-vindo ao É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro. Desde 1990, uma série de países da União Europeia ou do espaço Schengen construíram um total de 13 muros nas fronteiras entre a Espanha, Grécia, Hungria, Bulgária, Áustria, Eslovénia, Reino Unido, Letónia, Estónia, Lituânia, Eslováquia e Noruega. Segundo a organização não-governamental Transnational Institute, mais de 1000 quilómetros de barreiras foram edificados com o objetivo de prevenir a chegada de imigrantes e refugiados à Europa, ou para condicionar a livre circulação dentro do continente europeu. O seu comprimento total é 6 vezes superior ao do Muro de Berlim e equivale a cerca de metade da muralha que Donald Trump quer construir entre os Estados Unidos da América e o México. Durante o próximo mês vou estar a trabalhar numa investigação sobre esta Europa fortaleza que a União Europeia está a construir. Durante a reportagem para essa peça, fui a Estrasburgo a convite do Parlamento Europeu, onde falei com Marisa Matias, eurodeputada portuguesa pelo Bloco de Esquerda e presidente da delegação do Parlamento Europeu para as relações com os países de Masharek, Egito, Jordânia, Líbano e Síria. Fiquem com a entrevista. Em fevereiro de 1992 foi assinado o Tratado de Maastricht, que oficializava a criação da União Europeia, e que foi assinado por Portugal também. No preâmbulo do documento lia-se que os países-membros estavam, e estou a citar, resolvidos a assinalar uma nova fase no processo de integração europeia iniciado com a instituição das comunidades europeias, recordando a importação histórica do fim da divisão do continente europeu e a necessidade da criação de bases sólidas para a construção da futura Europa, confirmando o seu apego aos princípios da liberdade, da democracia, do respeito pelos direitos do homem e liberdades fundamentais e do Estado de Direito, desejando aprofundar a solidariedade entre os seus povos, respeitando a sua história, cultura e tradições, e mais abaixo também se lê, reafirmando o seu objetivo de facilitar a livre circulação de pessoas, sem deixar de garantir a segurança dos seus povos, através da inclusão, no presente tratado, de disposições relativas à justiça e aos seus assuntos internos. Passados 27 anos, pode dizer-se que o projeto europeu que está aqui plasmado está a ser cumprido? Creio que não. Em vários desses domínios, e nomeadamente no que diz respeito à defesa dos direitos humanos ou à livre circulação de pessoas, têm sido criadas imensas barreiras. O resto há outros princípios que estão aí que nós podemos debatê-los do ponto de vista da sua implementação, e alguns e algumas de nós estarão de acordo que não estão a ser verdadeiramente implementados, outros não estarão de acordo com esta premissa, mas eu acho que há algumas dimensões onde evidentemente não está a ser cumprido e está mesmo neste momento em causa, do meu ponto de vista, a defesa da própria democracia. Neste documento é mencionada várias vezes a livre circulação de pessoas dentro desta União Europeia que se criava, mas nas últimas 3 décadas parece que se criou ao mesmo tempo uma fortaleza para as pessoas que estão fora da União Europeia e que querem vir para a União Europeia por diversas razões, ou porque estão a fugir da morte. E o que faz com que seja cada vez mais difícil para elas entrar. Porquê é que isto acontece e porquê é que isto tem acontecido? Não tem nenhuma explicação razoável, nem objetiva, nem responsável do meu ponto de vista. Quando eu falava da livre circulação de pessoas, queria referir-me especificamente, de forma muito concreta, à forma como o espaço Schengen tem sido utilizado, mas de certa maneira à la carte. Não é? Isso dentro da União Europeia? Dentro da União Europeia. Em relação a quem vem de fora, de facto a União Europeia está a constituir-se numa espécie de Europa fortaleza, e a questão dos refugiados, ou do não acolhimento dos refugiados, a não revisão dos critérios de Dublin, que na realidade mantém a responsabilidade da recepção de quem chega nos países onde essas pessoas chegam e não numa lógica de solidariedade, e a não criação de um estatuto próprio de asilo mostram perfeitamente essa dimensão da fortaleza. Ora, a União Europeia tem sérias responsabilidades nos conflitos que têm gerado refugiados, ou até mesmo na exploração de recursos que têm gerado outro tipo de refugiados, não de guerra, mas refugiados climáticos de países em que não há forma nenhuma das pessoas sobreviverem. O que é que queres dizer com isso, que a União Europeia tem uma responsabilidade? Tem várias responsabilidades, desde logo porque, por exemplo, em termos dos acordos de cooperação, para ir diretamente à questão que estava agora a falar dos refugiados climáticos, nos acordos de cooperação eles beneficiam tendencialmente sempre mais os países da União Europeia do que propriamente os países com quem se tem acordos de cooperação, por exemplo nos países da África subsaariana e outros. São as grandes empresas europeias que beneficiam da extração de recursos, e nós estamos a expropriar esses recursos a muitos dos povos que depois não têm grandes condições de vida. Em relação à guerra, pelas razões mais evidentes. Não há uma arma produzida
nos países árabes que esteja a matar nos países árabes, por exemplo. As armas que chegaram ao conflito sírio são sobretudo de origem francesa, espanhola, alemã e do Reino Unido, através de um canal que é a Arábia Saudita. Os países que levantam a voz para dizer que temos que limitar o acesso à União Europeia por parte de refugiados são os mesmos que têm benefícios e muito grandes com a venda de armamento, que representa, no caso francês, a principal fonte de rendimento naquilo que é a sua balança comercial. E são dados públicos, não estou a inventar nada. Se for ver as exportações francesas, percebe-se qual é o peso da exportação de armamento para a Arábia Saudita. Tu dirias que há impostos de cidadãos e cidadãs portuguesas a criar as armas que estão a matar pessoas no Iémen, por exemplo, ou na Síria? Ainda não, creio eu. Não estaremos longe disso se avançar para uma proposta de uma política comum de defesa e de um exército comum europeu e de um claro reforço do investimento europeu à indústria do armamento. Se avançarmos para aí estaremos a falar desse E achas que se vai avançar para aí? A ideia é essa, está a tentar avançar-se para aí. E eu espero bem que não se consiga avançar, mas no próximo quadro comunitário de apoio estão a tentar criar-se novas linhas de financiamento que não correspondem a nenhum dos objetivos da União Europeia. Aliás, esses que foram acabados de ler são muito claros, em nenhum lado se fala da defesa, não está inscrita, mas a verdade é que ganha cada vez mais força. Agora, nós temos de ter em conta que se cria uma narrativa muito forte em torno de uma ideia de invasão do espaço da União Europeia, que não está a acontecer. Aliás, são os próprios documentos oficiais da Comissão Europeia e do Conselho que demonstram que não está a acontecer essa invasão. Aliás, o número de refugiados diminuiu drasticamente Sim, desde 95%, 2015. 95% de queda. Em 2005 eram cerca de 1 milhão, sim, no ano passado foram 170 mil. Sim, mas mesmo dentro dessa redução tão drástica, nós no ano passado tivemos em média 6 pessoas a morrer no Mediterrâneo a cada dia que passou. Nos últimos anos, nos últimos 5 anos, foram cerca de 20 mil as pessoas que perderam a vida, e isso de acordo com os registros que nós temos. Há muita gente que perdeu a vida cuja história se perdeu completamente desde o momento que saiu do ponto de origem até tentar chegar, e nós não sabemos verdadeiramente quantas pessoas. Sabemos que o Mediterrâneo se transformou num cemitério e que a União Europeia fechou os olhos a isso. E nós estamos a falar de algo que está protegido pelo direito internacional. Quando alguém tem o estatuto de refugiado, já está reconhecido que essa pessoa está a tentar salvar a sua vida e que tem uma ameaça muito forte em relação à vida. E por isso é que tem esse estatuto. Portanto, a União Europeia tinha que ter a obrigação, aliás, como noutras fases da história da Europa, ainda não a União Europeia, durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, todos os países da bacia do Mediterrâneo, incluindo a Síria, receberam imensos refugiados da União Europeia durante a fase dos conflitos. Agora é o contrário, mas a União Europeia parece que não aprendeu nada e que se esqueceu da história. Agora, a verdade é que não estamos a ser invadidos. Eu trabalho muito diretamente nos países, desde logo a Síria, mas também nos países vizinhos, na Jordânia, no Líbano, e nós na União Europeia recusámos-nos a receber um número de refugiados sírios, por exemplo, equivalente àquele que foi recebido no Líbano. O Líbano é um país de 4 milhões de habitantes, 10 mil km² de área, é 1/10 da área de Portugal. E se fosse proporcional, em Portugal seria o mesmo que nós termos recebido 20 milhões de refugiados. Se fosse em termos da população, seria o mesmo termos recebido 5 milhões de refugiados, porque o Líbano recebeu registados mais de 1,5 milhão de refugiados sírios, que se juntaram aos 700 mil refugiados palestinianos que viviam no território. Portanto, é metade da população, um país muito mais pobre, com menos recursos. E só quando se esgotou a capacidade do Líbano e da Jordânia é que estes refugiados começaram a tentar chegar à União Europeia. Não houve nunca uma intenção sequer de separar com a venda de armas aos territórios em conflitos por parte dos países que fazem negócio com essas armas. Nunca houve sequer uma tentativa ou uma vontade expressa de fazer um embargo à compra de petróleo, a uma moratória à compra de petróleo nos territórios ocupados pelos grupos terroristas. Portanto, a União Europeia, direta e indiretamente, acabou por financiar esta guerra. E de forma muito contraditória, porque depois havia esforços, e eu reconheço que houve esforços até do Serviço Europeu de Ação Externa para se juntar às Nações Unidas e ao enviado especial das Nações Unidas, às conversações de Genebra para uma solução política, mas tudo isso é contraditório com a prática. E portanto nós não recebemos, é vergonhoso, e estamos obviamente a violar o direito internacional.
Em 2015, cerca de 1 milhão de refugiados e refugiadas chegaram à costa da Europa fugindo da morte, na maioria de Síria, Afeganistão, Iraque. A 18 de março de 2016, fez a semana passada 3 anos, a liderança da União Europeia fechou um acordo com representantes políticos da Turquia, de Viktor Orbán, para, nas palavras de Angela Merkel, no dia da assinatura deste acordo, estou a citar, ajudar acima de tudo os que mais diretamente são afetados, os refugiados. Que acordo é que foi este que foi assinado há 3 anos? Foi um acordo péssimo, eu não sei, aliás, se fosse só esse, porque na realidade a União Europeia tem esta história que já começa a ser longa, de tentar sempre fazer uma espécie de outsourcing do trabalho que não quer fazer, porque viola sistematicamente os direitos humanos e, portanto, põe outros países, no caso da Turquia nem sequer assinou convenções fundamentais de proteção de direitos humanos a nível internacional, mas isso é irrelevante. Nós pagámos 3 mil milhões, que se juntam mais 3 mil milhões de euros, para em que 3 a anos, Turquia... 3 mil milhões. Sim, a 6 mil milhões. 6 mil milhões. Para que a Turquia ficasse, digamos assim, com o fluxo de refugiados que estava a tentar chegar à Europa e para se poder repatriar, de certa maneira, recambiar para a Turquia aqueles que não se queriam aqui. Ao mesmo tempo que a União Europeia, por influência muito grande do Sr. Cameron ainda, acabou com o Primeiro-Ministro britânico, David Cameron. Britânico, antes de Theresa May, acabou com o único programa, que nem sequer era um programa europeu, era um programa italiano de resgate de vidas no Mediterrâneo, que era o Mare Nostrum. E, portanto, toda a política da União Europeia foi orientada para estes programas de outsourcing, com a Turquia, também com a Líbia, e agora na última reunião do Conselho que tratou destas questões em junho de 2018, por unanimidade os Estados-membros aprovaram a criação dos chamados hotspots, das plataformas, que é mais uma vez manter fora. O que é que isso quer dizer? Quer dizer externalizar, mais uma vez, quer dizer que nas fronteiras da União Europeia se criam plataformas que são na realidade campos de detenção. São campos de detenção para refugiados e a partir dos quais se faz o repatriamento. Portanto, a União Europeia vive bem, ou as lideranças da União Europeia vivem bem com a ideia de devolver à origem, ou para cenários como o da Turquia ou o da Líbia, pessoas que estão a fugir. É uma morte certa. Da Turquia e da Líbia, muitas das vezes. Exatamente. Muitas delas já tentaram fugir da Turquia e da Líbia. Eu estive na semana passada no Fundão, no centro de acolhimento dos refugiados, dos 19 refugiados do Aquarius que nós recebemos. São histórias... Aquarius, que era o barco, um navio que fez obrigada a ser um navio que resgatou milhares de pessoas nos últimos anos. Resgatou mais de 30 mil pessoas e na realidade... E que deixou de fazê-lo há pouco tempo. Deixou de fazê-lo. Como já vamos falar sobre isso momento, também. Exatamente, ok, então não vou entrar nesse detalhe. Mas neste centro de acolhimento estão os 19 que o governo português decidiu acolher. E até de certa forma, de maneira bastante simbólica, porque houve um apelo enorme por parte do António Guterres, do secretário-geral das Nações Unidas, e acabou por... este centro de acolhimento é mesmo ao lado da aldeia onde ele nasceu e onde cresceu, portanto há aqui algum certo simbolismo. Mas não era sobre isto que eu queria falar. O que eu queria dizer é que... desses 19 homens, estamos a falar de 19 homens que estão ali, alguns deles demoraram 4 anos desde o dia que saíram até chegar. Viveram em buracos, literalmente buracos na terra, na Líbia, porque ficaram completamente nas mãos das redes de traficantes de pessoas. A União Europeia em nenhum momento abriu um corredor humanitário. E gasta muito mais dinheiro com acordos como o da Turquia ou com a Líbia do que propriamente teria gasto se decidisse ter tido uma atitude digna, que era simplesmente receber estas pessoas que fogem à morte. E nós estamos a falar de situações e de histórias realmente dramáticas. Eu fui-me cruzando com muitas delas ao longo destes anos, mas eu gostava que muitas das pessoas que têm todos os seus problemas em relação a ter-se uma atitude humanitária, que pudessem conversar com alguns destes homens que são 19, há outras famílias e há outras pessoas refugiadas que foram lidas em Portugal, mas muito poucas, tendo em conta aquilo que era a previsão inicial e que mesmo assim já era baixo. Mas gostava que pudessem conversar com estas pessoas e começassem a olhar para elas como pessoas, porque muitas das vezes eu creio que estas narrativas só colhem
porque não se olha para estas pessoas como pessoas, nem para as suas histórias, e há histórias verdadeiramente dramáticas. Estes homens que passaram pela Líbia não só viviam nestes buracos, literalmente na terra, como só os deixavam sair uma vez por dia à noite para não serem vistos, e portanto estamos a falar de situações de total indignidade. Segundo este acordo, a partir de março de 2016, todos os migrantes, entre aspas, irregulares, apanhados a atravessar da Turquia até à Grécia, iam ser, como tu disseste, estou a citar-te, recambiados para a Turquia. Por cada refugiado sírio devolvido à Turquia, a Europa, a União Europeia, recebia num total máximo de 72 mil pessoas. A Turquia comprometia-se a tomar medidas para prevenir que mais pessoas viessem para a Europa e, em contrapartida, a União Europeia aceleraria o processo de rever a entrega de vistos a cidadãos turcos, pagaria-se tais 6 mil milhões de euros e ainda começava a rever o processo de candidatura da Turquia à União Europeia, que é há muito tempo um objetivo do governo ou do regime. Quando se olha para este acordo, para estas contrapartidas, parece uma coisa de uma mão lava a outra e fazer com que a Turquia... Eu só vejo aí negócio mesmo, é uma espécie de um acordo comercial, não é? Não, em nenhum momento há alguma consideração mínima pelas vidas de que estamos a falar e pelas pessoas que estamos a falar. É uma espécie de uma mão lava a outra e sobretudo num contexto em que eu acho que o Sr. Orbán já nem sequer... Erdogan, peço desculpa, nem sequer está eu é que me enganei primeiro, desculpa. Não. Era Erdogan, eu é que me enganei primeiro, sim, desculpa. Não, mas o Sr. Erdogan nem sequer está minimamente interessado, acho eu, já, ou tem esse interesse todo na adesão à União Europeia. Agora, essa expectativa cria uma margem negocial espetacular. E é com essa expectativa criada, que já não é real do meu ponto de vista. Ou seja, o que ele tem feito nos últimos anos não me parece que seja num quadro de quem ainda tem interesse em aderir à União Europeia, e percebe-se porque houve mudanças geopolíticas enormes na região e, portanto, se ele pode fazer de jogador com todas as partes, não há nenhuma razão pela qual se deva, prender apenas a uma delas, mas joga com isso de qualquer das formas e é de facto uma mão lava a outra, mas no pior sentido, porque a União Europeia aí joga muito nos termos que normalmente Erdogan joga, mas da União Europeia deve-se esperar mais, penso eu. O Parlamento Europeu aprovou no passado dia 13 de março, nós estamos a gravar no dia 26, uma recomendação para o Conselho da União Europeia e para a Comissão suspenderem as negociações com a Turquia. Sim. Tu achas que isso vai acontecer? Isto é uma recomendação que não é obrigatoriamente... Sinceramente, já andamos há tanto tempo com isto, mesmo que aconteça, isso não põe rigorosamente nada em causa este acordo. Mas a Turquia tem vários problemas de violação de direitos humanos, de liberdade de imprensa, de ataques sistemáticos às populações minoritárias, nomeadamente a população curda. Tem problemas, inclusive, é da ocupação de um outro Estado-membro, no caso de Chipre. Metade de Chipre é ocupado e continua a ser ocupado pela Turquia. E ainda assim, neste cenário todo, a União Europeia acha que é um parceiro fiável para se confiar a vida de, neste caso, mais de 2 milhões de pessoas já. É inacreditável, é inaceitável, mas não sei se vai avançar ou não. Eu acho que este jogo entre a Turquia e a União Europeia, de certa maneira, acaba por interessar às duas partes, porque lhes cria uma margem de discricionariedade ótima, porque justifica tudo e lava aparentemente todas as consciências, mas não lava. Não sei como é que as pessoas às vezes dormem à noite, para ser muito sincera, não faço ideia. Em julho de 2016, poucos meses depois deste acordo ter sido firmado, e há votos aqui no Parlamento Europeu, o Regulamento 216/1624, relativo à Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira, ou Frontex. O regulamento passou com 483 votos a favor, 181 contra e 48 abstenções. Apenas tu e mais 3 dos 21 deputados portugueses votaram contra, os outros 3 eram da CDU. O que é que estava em causa nesta alteração? Estavam várias coisas em causa, mas desde logo uma delas é o reforço do patrulhamento e, portanto, a lógica é toda para patrulhamento. Nós eliminamos completamente a linha de salvamento de vidas, a linha humanitária. A Frontex é uma agência de patrulhamento, o princípio de repatriamento está lá e depois há esta agora a ideia de que se resolve o problema não só
afastando dos nossos olhos e colocando noutros países que estão na borda do Mediterrâneo, mas, por exemplo, com mais agentes. Eu creio que o que está na calha são mais 10.000 agentes para patrulhar os mares e que cooperem ou que trabalhem diretamente. Entre eles o mar Mediterrâneo. Não? O mar Mediterrâneo. E, portanto, é toda uma lógica que reflete... Bem, a agência Frontex é isso, não é outra coisa. A Marina Albiol, eurodeputada do grupo parlamentar que tu fazes parte, a esquerda unitária europeia, a esquerda nórdica verde, disse nesta altura que a Frontex tinha se tornado uma agência de deportação. Sim, é isso, acabou por ser isso e não era suposto, não é? Mas é isso, parece que a maior ameaça que nós temos são pessoas que estão desesperadas para tentar salvar a sua vida. Parece que é essa a maior ameaça que temos ao projeto europeu. É racista esta legislação e é xenófoba? Eu acho que é profundamente racista e xenófoba, porque ela está associada, não assim abstrata, é porque ela está associada a uma linha de pensamento que tem ganhado terreno também, que é profundamente islamofóbica, por um lado, e por outro lado racista também, e não necessariamente só islamofóbica, no que diz respeito aos fluxos que vêm da África subsaariana. Nós temos que perceber é que ao longo dos últimos anos, a cada como é que se diz? Não é caminho, mas pronto, a ideia é caminho. Rota, obrigada. A cada rota de refugiados que nós temos foram sendo criados muros e mecanismos de proteção. E, portanto, e depois muros. Nós temos já muitos muros na União Europeia, seja do Mediterrâneo Ocidental, do Mediterrâneo Central, seja a rota do Mediterrâneo Oriental, todas elas têm mecanismos próprios de bloqueio e também foram criados muros. Nós na União Europeia já temos 1.200 quilómetros de muros edificados, ou na União Europeia, ou em território que não sendo da União Europeia é controlado por países da União Europeia, como por exemplo Ceuta e Melilla. Só não temos um político como Trump a gritar por eles, não é? Exatamente, mas as pessoas insurgem-se muito contra o muro entre os Estados Unidos e o México e acham desumano. Nós estamos a fazer exatamente o mesmo, também acho desumano. Nós já temos 1.200 km de muro edificado, portanto metade do muro do Trump já existe aqui na União Europeia e para as pessoas não faz grande diferença. O site da Frontex, eu não sei quem é que o escreveu, mas ele conta uma história muito diferente daquela que tu estás a contar em relação à agência. Na secção sobre visão, missão e valores, lê-se: a nossa visão, proteger o espaço europeu de liberdade, segurança e justiça. Os nossos valores, somos profissionais, temos o conhecimento, as aptidões e as competências necessárias para cumprir a nossa missão de forma eficiente e com elevados padrões éticos, e enviamos esforços constantes na procura da excelência e a fim de melhorarmos o nosso desempenho. Respeitamos os valores, reconhecemos as pessoas, as instituições e as suas funções e demonstramos respeito tratando-as como valiosas e importantes. Preocupamos-nos com as pessoas. Enquanto agentes públicos europeus, servimos os interesses dos cidadãos porque nos importamos com as pessoas e acreditamos nos valores europeus. Eu acho que muitas das pessoas que trabalham na Frontex até podem mesmo defender isso tudo. O problema não são dessas pessoas, o problema é da missão da Frontex. A missão da Frontex é muito clara e, portanto, num momento até se pode resgatar vidas, mas não é para as salvar, é para devolvê-las ao inferno de onde elas saem. E isso é absolutamente indefensável do meu ponto de vista, porque é um lavar de consciência. Há bocado falávamos de lavar de mãos, agora é um lavar de consciência. Por exemplo, nós até salvámos algumas vidas, mas não as salvaram, levaram-nos à persistência. Muitas destas pessoas, porque não há corredores humanitários, as pessoas têm que pagar a redes de traficantes. E muitas destas pessoas, por exemplo, estas pessoas que estão no fundão que eu estava a falar há pouco, elas, a maior parte deles já arranjou trabalho. E dos salários que estão a receber, uma grande parte ainda para pagar aos traficantes, aos quais tiveram que pagar para poder sair e para pô-los naquelas condições de escravatura e de miséria e de fome e de doenças permanente. E de nenhuma proteção, mas vão ter que pagar porque senão, como deram as suas famílias que estavam na origem como garantia, se não pagarem fazem mal às suas famílias e todas as rotas do Mediterrâneo estão dominadas por isto. Não há nenhum combate a todo tipo de abusos que existem sobre a vida humana. Não existe nenhum combate às redes de traficantes, não existe nenhuma valorização das vidas humanas, porque a partir do momento que elas se resgatam, mas se devolvem à procedência, voltar ao horror que estão a fugir.
E, portanto, a Frontex é um instrumento, a agência Frontex é um instrumento no meio desta política toda. A União Europeia tem erigido, de facto, muros reais e não reais. É uma Europa fortaleza, com uma parte já edificada da fortaleza, outra parte não edificada, mas que está edificada através de leis e através da natureza dos órgãos que a compõem. E a natureza da Frontex mudou ao longo dos anos e neste momento é de facto de patrulhamento e de devolver ao inferno as pessoas que procuram fugir dele. Pela altura em que o acordo da Turquia, que estávamos a falar há pouco, foi assinado, Angela Merkel disse: a parte mais deste acordo é que vai terminar com o modelo de negócio de traficantes de pessoas e contribuir para a segurança das fronteiras extremas da União Europeia. Não acabou. Mas isto, tu achas que ela estava convencida que isto ia acontecer ou era uma mentira descarada nesta altura? Eu já nem sei o que é que as pessoas estão convencidas ou o que é que não estão, que as pessoas se autoconvencem para tentar justificar que aquilo que se está a fazer é uma coisa bem feita. Eu já ouvi justificações de todo o tipo. Portanto, acho que há pessoas que se convencem mesmo que é assim. A única coisa que não conseguem perceber é que é de vidas humanas que estamos a falar, de pessoas que também tinham as suas famílias, as suas casas, que se viram forçadas a fugir por razões diversas, que também têm sonhos, que também aspiram a estar com pessoas que conhecem. A forma como se registram as entradas é absolutamente desumana, a forma como não se permite a reunificação familiar, os discursos que se criam, sei lá, tipo de pobres e mal agradecidos das pessoas que são registadas para entrar num determinado sítio e depois saem desse sítio a partir do momento que estão registadas para se juntar à família, como se fôssemos nós, não fizéssemos exatamente o mesmo. Mas não há empatia com estas pessoas. Portanto, a dada altura começa a achar que há justificações que são apresentadas que quem as apresenta está mesmo convencida que é assim. Agora, como é óbvio, não só não acabou com as redes de traficantes e com esse negócio de vidas humanas, elas estão vivas e bem vivas, infelizmente, como outras medidas que foram aprovadas, como por exemplo o abate das embarcações no norte do Mediterrâneo, é uma idiotice completa. O que se fez foi acabar, por exemplo, com o modo de subsistência de muitos pescadores pobres do norte da África. Mas foi só isso, não foi rigorosamente mais nada. Não se acabou com as redes de traficantes e tirou-se o pão da boca, ou o peixe da boca, neste caso, de muitas pessoas que dependiam desses barcos para fazer a sua vida. E o que é importante nesta lógica é sempre longe da vista, longe do coração. E deixar a dúvida permanente e persistente na cabeça das pessoas se não estamos mesmo a evitar uma ameaça terrorista, misturando-se a ideia de refugiado com terrorista, quando estes refugiados obviamente o que fazem é fugir ao terrorismo. Os terroristas não precisam de arriscar a vida para chegar à União Europeia, têm meios muito mais consolidados e recursos para poder chegar, muitas vezes alimentados pela União Europeia, e portanto... Mas é criar esta margem de dúvida permanente para que as pessoas achem que isto faz todo o mesmo sentido e que nós estamos perante uma ameaça, uma invasão e nós tínhamos tido condições para receber estas pessoas de outra forma e tínhamos pago um preço muito menor em termos monetários, então em termos políticos muito menor seguramente, porque os efeitos estão à vista. Miguel Duarte, membro da tripulação do navio Juventa, um navio que resgatou mais de 14 mil pessoas no mar Mediterrâneo, é um dos 10 tripulantes e membros da organização não-governamental Jugendrettet, acusados pelo Ministério Público Italiano de ajuda à imigração ilegal. Eu entrevistei-o em dezembro de 2018. Torcida a imigração ilegal para a Itália enquanto coordenavam operações de resgate no centro do mar Mediterrâneo, ao largo da costa da Líbia. Entre os investigados estão 10 tripulantes do Juventa. A acusação pede uma sentença que pode ir até aos 15 anos de prisão. Isto também está assinado por ti, acredito. O que é que tu fizeste para estar a ser investigado por um crime que pode condenar-te a 15 anos de prisão? Resgatei pessoas. Foi o que eu fiz. Na Europa pode ser preso por resgatar refugiados? Pode. Infelizmente nós assistimos não só por parte das autoridades como a italiana, mas a própria União Europeia neste momento o que está a desenvolver é mecanismos e a criar mecanismos de criminalização da ajuda humanitária. Não apenas em relação a pessoas individuais, mas em relação a ONGs, as organizações não governamentais, ou em relação àquelas que gerem, por exemplo, ou que estavam a cargo dos barcos de salvamento. Médicos Sem Fronteiras, a Sea-Watch. Sim, e o que se passa, por exemplo, e há contradições em todos os Estados-membros a este respeito. O caso de Espanha é muito claro, respondeu afirmativamente a receber alguns dos refugiados do Aquarius, que já falámos aqui, e a seguir bloqueia no porto de Barcelona um dos barcos
que mais vidas resgatou no Mediterrâneo e que não pode sair de lá para resgatar mais vidas. E temos agora vários casos em Itália e em outros países. Aliás, na semana passada lançámos uma campanha dos coletes de laranja, do Orange Vest, não é? Por analogia aos coletes amarelos, precisamente a pedir que se acabe com esta proibição de que os barcos que salvam vidas tenham que estar atracados e não possam fazer aquilo que fazem, que é salvar vidas. Mas é uma estratégia concertada da União Europeia e dos Estados da União Europeia? Claro que estas decisões não nascem do ar, nem por vontade de Deus. Mas nada foi assinado. O Parlamento Europeu não votou para que... Mas há muitas medidas, nomeadamente desta natureza, que não precisam de ser votadas no Parlamento Europeu. Basta uma decisão dos governos e a partir do Conselho pode-se perfeitamente avançar. A criação dos centros de detenção foi uma medida do Conselho, não é uma medida que tenha sido votada pelo Parlamento. Já em sentido inverso, o Parlamento votou a revisão dos critérios de Dublin e que fosse implementada uma lógica solidária entre os países, e essa votação ficou fechada nas gavetas do Conselho até hoje e não fizeram rigorosamente nada para alterar a legislação existente. O que é que isso quer dizer? O que é que essa alteração dos critérios de Dublin iria fazer? Iria retirar pressão à Itália e à Grécia, que têm mais pressão, e nós temos à frente o resultado em Itália com um governo de extrema-direita e a crescer ainda mais. Achas que é consequência da pressão que teve de refugiados? Acho que nada justifica. Se houver informação e, de facto, um debate consciente sobre essas coisas, nada justifica o crescimento da extrema-direita. Mas quando são as famílias políticas ditas democráticas, a naturalizar o discurso da extrema-direita, tudo isso se torna legítimo a dada altura. Mas, obviamente, a pressão sobre a Itália e sobre a Grécia é distinta em relação a outros países. E se nós tivéssemos tido uma cooperação à escala europeia para receber este 1 milhão e tal de refugiados que procurou chegar à União Europeia em condições dignas, tê-lo-íamos feito sem nenhum impacto, nenhum dano, nenhuma dor, ao mesmo tempo que temos que trabalhar, obviamente, nos conflitos e na origem, não é isso que está em causa. Mas enquanto os conflitos na origem ou a fome não estão resolvidos, há pessoas que estão a precisar de ser salvas para não morrer, seja nas mãos de traficantes, seja no mar, seja nas mãos da indiferença que a União Europeia tem tido em relação a elas. Mas o que é que queres dizer com a família democrática legitimar esse discurso? Porque, o que é que se quer dizer na prática? Vamos ao mesmo exemplo. Esta resolução do Conselho de criar os campos de detenção e os hotspots fora das fronteiras europeias foi aprovada em junho de 2018 por unanimidade. Todos os governos votaram a favor disto, todos. Isto foi uma imposição. Portugal votou a favor disto. Portugal votou a favor disto. O primeiro-ministro português votou a favor disto. E eu sei perfeitamente que o primeiro-ministro português não é nem racista, nem xenófobo, nem defende essas coisas. A minha pergunta é, porquê é que perante um levantamento de voz de Salvini que procura impor isto, os outros se calam? É porque a indiferença e a aceitação a crítica deste tipo de medidas acaba por matar também. E por isso eu não tenho dúvidas que nos governos da União Europeia há muitos que não se revêem nesta visão. Mas porquê que aquele que se revê tem mais força do que os que não se revêem? E aqui no Parlamento Europeu assistimos muitas vezes, infelizmente, ao endurecer dos discursos, à criminalização das ONGs que salvam, ou das pessoas que salvam vidas humanas, ou a questão da necessidade de patrulhamento, ou de fazer da Europa uma fortaleza. Não é preciso estar a ouvir pessoas da extrema-direita a falar para ouvir este tipo de discurso. Basta ouvir pessoas das famílias do centro, digamos assim, do centrão, para ouvir estes discursos. E isso é muito assustador. Porque a ideia era impedir que a extrema-direita crescesse, não só não estão a impedir, como estão a dar-lhes gás, a legitimar e a naturalizar, e o resultado está à vista. Em Portugal, milhares de estrangeiros e estrangeiras de fora da Europa esperam regularização da sua situação em Portugal e, portanto, esperam documentos e título de autorização de residência, muitos deles há anos. A semana passada foi promulgada uma alteração à lei de estrangeiros. Com esta alteração, a lei passa a presumir que estrangeiros com pelo menos 12 meses de descontos para a Segurança Social tiveram entrada legal no país e, por isso, entram no processo normal de obtenção de título de residência e não no extraordinário como antes acontecia. Isto resolve o problema destes milhares de pessoas? Não resolve, mas já ajuda. De certa maneira, esta legislação que foi aprovada é no bom sentido, mas não resolve de maneira nenhuma. Nós temos situações em Portugal, como temos em muitos outros países da União Europeia, de pessoas que vivem há anos. Em alguns casos, nós temos mesmo situações de pessoas que nascem nesses países e ao fim de não sei quantos anos continuam a não ter sequer a cidadania.
E obviamente há várias fases, há a fase da residência, cidadania, nacionalidade, etc. Isto porque em Portugal, quem nasce em Portugal não é automaticamente não é automaticamente português. Como na maior parte, aliás, dos países europeus, entre o sangue e o solo prevalece o sangue e não o solo. Em relação ao nascimento, como é óbvio que eu estou a falar. Mas é um passo positivo. Agora, nós em Portugal ainda temos muitas situações por resolver. Por exemplo, usa-se muito a questão do trabalho sazonal para se permitir esquemas de autêntica escravatura. O que se passa nos olivais do Alentejo é indigno em qualquer parte do mundo, mas como não há esse regime de descontos regulares, não é? Sequenciais, porque há interrupções, e mesmo muitas vezes nem sequer há rendimento. Em muitos casos chega a ser trabalho de escravo ou muito perto disso. Ou seja, estas situações não serão resolvidas por esse regulamento, mas algumas começam a ser resolvidas e eu creio que isso é um passo muito importante. O Global Index Slavery, um relatório mundial sobre a escravatura moderna, redigido pela Walk Free Foundation, estima existirem cerca de 40 milhões de pessoas nessa condição no mundo. Em Portugal serão 26 mil, com 2,48 pessoas em cada 1000. Uma proporção superior à registada em Espanha, França, Reino Unido, Alemanha, Brasil, que, por exemplo, o Brasil tem 1,79 pessoas em cada 1000. Isto é assustador. É assustador e de facto não se discute estas coisas em Portugal. Mas porquê? O Bloco de Esquerda faz parte do Parlamento, apoia uma... O Bloco de Esquerda discute bastante. O Bloco de Esquerda apoiou uma solução governativa naquilo que está incluído no acordo. Em relação ao resto, mantém a sua identidade. Eu sempre disse e acredito que não há nenhuma contradição entre identidade e convergência. Era preciso aquela convergência. Mas porquê é que isso não faz parte do acordo? Porque não faz parte do acordo, não havia uma maioria como está aprovado. Aliás, o acordo incide sobre áreas muito limitadas da vida pública. O que a gente tem que garantir, acho eu, é que em termos de responsabilidade, que esse acordo é cumprido e que não há, digamos assim, comportamentos que põem em causa aquilo que foi um compromisso assumido para aquelas áreas específicas, mas estamos a falar sobretudo de salários, de reposição de rendimentos, de pensões. Portanto, estamos a falar de coisas muito limitadas, em outras não. Esta nova lei que foi aprovada em Portugal teve obviamente uma intervenção muito forte do Bloco de Esquerda, mas reconhecemos esta alteração à lei de estrangeiros, mas temos claramente a consciência que há muito por fazer, por isso temos continuado a apresentar muita legislação nesse sentido. Não existe uma maioria política em Portugal para isso, e essa maioria política faz questão que não existe a maioria social também. E porquê é que não existe essa maioria? Porque o PS não faz parte dela e o PSD e o CDS não querem fazer parte dela? O PS é muito hesitante. O PS e o CDS, esse respeito, são mais claros, penso eu. Não querem fazer parte dessa maioria. Mas o PS é muito hesitante em matéria... neste tipo de questões todas. Mesmo quando nós continuamos... Quando estamos a falar de refugiados, estrangeiros... Sim. É muito contraditória a intervenção. Tanto está do lado mais defensor dos direitos e da dignidade, como ao mesmo tempo acaba por aceitar soluções que são a contradição dessa defesa. Mas nós continuamos a achar, as pessoas genericamente continuam a achar que Portugal é um país onde não existe racismo, não existe xenofobia, que o colonialismo português foi bonzinho, sei lá, ainda há uma série de mitos. E também, se formos perguntar para a rua às pessoas, eu acho que a esmagadora maioria dirá que obviamente não existe escravatura em Portugal. Onde é que já se viu esses 2, não sei quanto? Isso não existe. Existe. E muitas vezes muito visível. E tem sido muito denunciado, nós temos denunciado bastante esses casos, e em particular o que se está a passar na monocultura do olival no Alentejo é evidente, é por demais evidente e está aos olhos de toda a gente. O que é que achas que vai acontecer durante as eleições europeias de maio? Faço ideia. Acho que está tudo muito em aberto. Estamos numa fase de reconfiguração de sistemas políticos partidários um pouco por toda a Europa. Não creio que Portugal seja uma exceção em relação a isso. Não estamos livres de populismos e nacionalismos e fascismos? Não estamos. Mas se olharmos para as sondagens, parece que sim. Veremos. A campanha ainda não começou, não é? Veremos.
veremos. Mas eu sinceramente acho que não estamos livres de nada disso. Também se dizia que Espanha estava livre e viu-se o que é que aconteceu na eleição da Andaluzia, com o Vox pela primeira vez a ter representação parlamentar, e que me parece que vai aumentá-la e bastante, agora num plano mais nacional. E em Portugal acho que estamos num cenário muito semelhante. Não estamos livres de maneira nenhuma, até porque... Mas isso deve nos fazer refletir, não estou a dizer isto como uma fatalidade. Obviamente haverá responsabilidades de todas as partes, incluindo a esquerda. Mas a verdade é que eu acho que nós estamos mesmo no meio de um processo de reconfiguração. E é muito difícil fazer previsões quando nós estamos no meio do processo de reconfiguração. Em entrevista ao Jornal Expresso este mês de maio, Nuno Melo, cabeça de lista do CDS para as eleições europeias de maio, disse: um povo não pode ser constrangido na sua forma de vida por cedência a uma imposição de outros que vêm e têm como obrigação primeira assimilar a cultura que os acolheu. Precisamos de pessoas, mas não de quaisquer pessoas. Têm a obrigação de respeitar as nossas leis, tradições e cultura. Nuno Melo é xenófobo. Eu tive já este debate com o Nuno Melo em Coimbra, aliás, no sábado passado, em relação a esta questão. Ele tem esta ideia de que poderia haver uma ameaça à cultura europeia ou à identidade europeia se nós aceitarmos que venham... Por exemplo, se há 1 milhão de pessoas, 1,5 milhões, o que seja, 2 milhões. Eu acho que é um desconhecimento profundo daquilo que é a União Europeia. A União Europeia é diversidade, não existe uma identidade europeia, por isso é que há espaço e margem para crises identitárias na União Europeia, porque essa identidade não existe. É uma soma de várias identidades e a diversidade é a maior força, penso eu, da União Europeia. Por outro lado, ignora-se também que já temos milhões de refugiados muçulmanos no espaço europeu. Neste país onde estamos a gravar, em Estrasburgo. Em Estrasburgo, não é o país, no Parlamento Europeu. No Parlamento Europeu, mas neste país em que estamos a gravar, existem imensos imigrantes muçulmanos que claramente ainda por cima não só têm que se adaptar, como são forçados a adaptar-se, se não são penalizados, às regras existentes no país. Portanto, eu não sei é do que é que o deputado Nuno Melo está a falar quando assume que há uma espécie de imigrantes bons por natureza que são os portugueses, os outros não. São brancos? São brancos. E era uma pergunta. Não, normalmente são brancos. Normalmente os imigrantes bons nessas concepções são brancos. O que não pode ser aceito desse ponto de vista, não pode ser aceito de maneira nenhuma. Mas depois há outros que, por definição, são suspeitos de ser maus. Quer dizer, a gente ainda nem sequer sabe, mas por definição são suspeitos e serão maus, por definição. Mas isso não é uma definição de xenofobia e de racismo? Há uma certa xenofobia, mas eu também não quero ser simplista de maneira nenhuma. Há uma certa dimensão de xenofobia, mas creio que ainda, apesar de tudo, há uma linha divisória entre forças políticas que têm posições muito distintas, e a este respeito temos posições muito distintas, mas que são forças políticas democráticas e que se fundam em valores democráticos, concordo eu com eles ou não, e outras que não defendem esses valores democráticos. Eu também não quero contribuir, nem vou contribuir para... ou seja, não é retirar a responsabilidade que estas forças têm no crescimento da extrema-direita, porque têm muita, porque alimentam naturalizando. E isso é uma dimensão da xenofobia que muitas vezes defendem. Ou que, não defendendo, deixam passar, porque acham que não faz mal nenhum e deixar passar algum. Mas não quero também que se coloque tudo no mesmo saco e dizer que é a mesma coisa que a extrema-direita porque não é. Mas, obviamente, e em relação às populações refugiadas muito concretamente, não seriam estas pessoas, na sua diversidade cultural, que iam ameaçar qualquer coisa do ponto de vista cultural na União Europeia, até porque a sua percentagem é ínfima, é mínima, e mesmo que não fosse, quer dizer, a diversidade já cá está, já faz parte da União Europeia. E ainda bem, não acho que haja aqui nenhuma guerra civilizacional, e há quem queira transformar isto numa guerra civilizacional, mas não é isso que está em causa. O que está em causa é se nós sabemos viver ou não com diversidade, e eu creio que a diversidade é mesmo das melhores coisas que a União Europeia tem. Obrigado. Obrigada.
Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado a Marisa Matias, eurodeputada pelo Bloco de Esquerda. Esta entrevista foi preparada por mim, Ricardo Esteves Ribeiro. O Bernardo Afonso fez a edição de som. Faz ainda parte da equipa Fumaça Ana Freitas, Frederico Raposo, Margarida David Cardoso, Maria Almeida, Mo Tafes, Pedro Miguel Santos, Sofia Rocha, Tomás Pereira e Tomás Pinho. A música é dos Lotus Fever. Houve mais episódios em fumaca.pt, no YouTube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts. Muito obrigado às mais de 10 pessoas que desde a semana passada se juntaram à nossa comunidade. Pedro Mendes, João Carlos Teixeira, Susana Beirão, Teresa Fernandes, Mário Rui André, Tiago Ramalho, Ana Isabel Cruz Martins da Silva, Nuno Nogueira, Francisco Azevedo, Sérgio Esperancinha, Fábio João Oliveira Rodrigues, Cristiana Capitão, Carlos Palma. Se queres ajudar a fazer com que o Fumaça seja financiado por quem nos ouve, vai a www.fumaca.pt/contribuir. Até já.